Eva já havia se preparado para esperar o pior. Ela conhecia bem as regras do mundo. Se você deseja algo grandioso, deve estar disposto a pagar um preço à altura. Ela tinha plena consciência de que ao fazer um acordo com o diabo, nada sairia como planejado, exceto que conseguiria exatamente aquilo pelo qual barganhou. Quero que se case comigo. A mente de Eva deu uma pausa abrupta, ficando estagnada por um momento. O quê? O quê? Espera. Evangeline estreitou os olhos. Você não está me enganando, está? A expressão de Gage ficou séria. Eu não estou enganando você, Eva. Eva apenas conseguiu olhar para ele em estado de choque. Você realmente quer se casar comigo? Por quê? Casamento? Ele não poderia estar falando sério sobre isso. Não é óbvia a resposta para essa pergunta? Você quer uma esposa? Eu preciso de uma esposa. Mas por quê? Um estalo veio à mente de Eva. E ela questionou se era porque o pai de Gage estava ameaçando negar a herança dele, caso ele não se casasse o mais rápido possível. Ela sabia que esse tipo de pressão acontecia frequentemente nas classes mais altas da sociedade, forçando herdeiros a casamentos de conveniência. Ele inclinou a cabeça ligeiramente, e em seguida, assentiu. Mas por que escolher ela? Uma completa estranha. Contudo, essa escolha certamente era apenas superficial. Ele se casaria com ela, e depois de um tempo determinado, divorciaria assim que obtivesse o que desejava, certo? A mente dela continuava a tecer possibilidades, algo muito plausível. Ela não era ingênua sobre essas questões, sabendo que isso ocorre com frequência em nosso mundo. Em nosso mundo, casamentos de conveniência, ou casamentos com benefícios são a norma. E o amor? Sinceramente, ela não sabia se isso ainda importava para eles. Porque ela tinha visto e ouvido coisas demais para duvidar disso. E além disso, essa foi a única explicação que conseguiu pensar sobre por que esse homem iria querer casar com ela. Este homem, que poderia facilmente se casar com qualquer garota rica e bonita, apenas com essa aparência e status. Ainda deixava perplexa o motivo pelo qual ele a teria escolhido. Ela. Uma pessoa de temperamento quente. Traída e destronada. Que não tinha beleza nem status no momento. Sem mencionar que o nome dela estava sendo arruinado ainda mais nesse contexto. Seu diabinho interior sussurrou em seu ouvido, sugerindo que talvez ele quisesse uma mulher útil como ela. Afinal, ela até se ofereceu para fazer todo o trabalho da empresa para ele. E parece que ele já percebeu que ela é uma pessoa muito competitiva e possui todas as habilidades necessárias para desempenhar essa função. Isso fazia sentido. Ou talvez, ele a tivesse escolhido porque achou que poderia descartá-la facilmente, quando não precisasse mais dela. Ela imaginava que ele também devia ter percebido que não seria o tipo de mulher que se apegaria a ele. Talvez ele pensasse que ela seria a pessoa que assinaria os papéis do divórcio sem oferecer resistência ou reclamações, contanto que ela conseguisse sua vingança. Eva olhou para Gage com intensidade, enquanto ponderava sobre tudo isso. Mesmo que esse homem não tenha feito nada de ruim para ela, ela não seria ingênua o suficiente para acreditar que ele está fazendo isso por qualquer outro motivo nobre. Depois de refletir por um tempo, ela perguntou se ele tinha certeza de que a escolheria como esposa. Por quê? Acha que não é boa o suficiente para ser casada com um homem bonito como eu? Eva não pôde deixar de sentir as palmas das mãos coçando, desejando bater nele novamente. Ele adorava brincar com ela, quando ela estava séria. Claro que não. Sinceramente, acho que você seria sortudo o suficiente se casasse com uma mulher como eu. Nada mal, querida. Então presumo que isso seja um sim. Ela considerava que as coisas estavam avançando rapidamente, e sentia que precisavam de um pouco mais de tempo para pensar nisso.
Afinal, eles precisavam discutir suas condições antes, pois tinha certeza de que ele também teria suas próprias condições, e ela precisava conhecê-las antes de tomar a decisão final. Ao ouvir isso, Gage sorriu e elogiou sua perspicácia. No entanto, ele alertou que precisava informar imediatamente o Sr. Park sobre sua decisão naquele momento, caso contrário. Mas antes que ele pudesse concluir, Eva pediu que ele aceitasse a proposta que o Sr. Park veio fazer. Gage respondeu que não poderia fazer isso, e questionou se ela mudasse de ideia e escapasse depois que ele aceitasse. Eva assegurou que não escaparia, e propôs que fizessem um contrato para formalizar sua barganha. Ela não se referia ao contrato de casamento, pelo menos por enquanto, mas sim a um acordo formal que delineasse os termos de sua negociação. Gage concordou com a cabeça, e elogiou a proposta como uma decisão acertada. Sem perder tempo, ele retirou o telefone do bolso e fez uma ligação, instruindo alguém a preparar um contrato imediatamente. Em seguida, pediu a Eva que esperasse ali, enquanto ele iria falar com o Sr. Park, para mantê-lo ocupado durante a preparação do contrato. Enquanto ele estivesse ocupado, sugeriu que ela aproveitasse a oportunidade para refletir sobre tudo novamente. Afinal, depois de assinar, não haveria volta. Gage deu um passo à frente, contornando Eva. Mas parou, ficando atrás dela. Inclinou-se e sussurrou em seu ouvido, oferecendo-lhe uma última chance de desistir. Eva sentiu um arrepio percorrer sua pele ao leve toque de sua respiração. Soltando um longo suspiro, ela começou a andar de um lado para o outro, consciente de que esta era sua última oportunidade de reconsiderar. Quando Gage retornou à cozinha, ele já tinha o contrato em mãos. Sentando-se em frente a Evangeline, afirmou que estava tudo certo, e que pediu ao Sr. Park para esperar mais uma hora. Ao olhá-la, questionou se ela ainda não havia mudado de ideia. A resposta dela foi instantânea, acompanhada por um olhar implacável. Claro que ela não tinha mudado de ideia, e afirmou isso com firmeza. Em seguida, Gage entregou o contrato, pedindo para que ela desse uma olhada primeiro. Enquanto passava os papéis, informou que estava dando um mês, para ela decidir se aceitaria casar com ele ou não. Mesmo que ela não aceitasse a barganha principal, ele estava disposto a aceitar a oferta do Sr. Park naquele momento, e dar a ela o que desejava. No entanto, dentro desse mês, ele teria suas próprias condições, todas devidamente escritas no contrato. Evangeline olhou para os papéis em suas mãos, um pouco nervosa, mas se acalmou e começou a ler o contrato em silêncio. Até o momento, estava satisfeita com o que leu. No entanto, ela sabia que era cedo demais para comemorar, pois ainda não havia chegado à parte que detalhava as cláusulas das condições impostas por ele. Finalmente, ela chegou à parte mais esperada. Lá vamos nós. Condição 1. A parte A deve dar à parte B um beijo todas as noites. Cabum. Eva podia quase ouvir a explosão que aconteceu em sua mente. Erguendo o olhar, espiou por cima da borda do papel. Queria perguntar se ele estava falando sério sobre essa sessão, mas conseguiu se conter. No entanto, precisava esclarecer esse assunto. Um beijo? Quando você diz um beijo? Quero dizer exatamente como parece, querida. Apenas um beijo. Todas as noites. Isso não deve ser tão difícil de fazer, certo? A boca de Eva abriu e fechou, sem conseguir falar. Finalmente, questionou-se o que ele estava dizendo, era que não faria mais do que apenas esse único beijo. Ele assentiu, seus olhos brilhando maliciosamente. Eva respirou fundo, e se recompôs antes de baixar a cabeça para continuar lendo. Consequência se a condição 1 não for cumprida. Se a parte A não apresentar a parte B, um beijo em uma noite, haverá punição para a parte A. Ela engoliu em seco, mas continuou com a leitura. Punição por não cumprir a condição 1. A parte B será responsável por iniciar o beijo.
A parte B terá permissão para beijar a parte A, da maneira que quiser e pelo tempo que quiser. A parte A não tem o direito de negar à parte B esta punição. De alguma forma, quanto mais ela lia essas condições, mais ela queria apenas. Mas que diabo são essas condições estranhas? Seu diabinho interior pede para que ela se acalme, pois o tempo estava passando e o Sr. Park ainda estava esperando. Condição 1.1. A parte A não deve tocar a parte B, enquanto beija a parte B. Consequência se a condição 1.1 não for cumprida. A parte A deve atender a um pedido da parte B. O pedido fica totalmente a critério da parte B. Eva observou, estreitando os olhos com desconfiança. Ele estava sentado tranquilamente, descansando, enquanto a olhava de uma maneira quase inocente. Ela continuou lendo. Condição 2. A parte A será aquecedora de cama da parte B, todas as noites. Eva de repente se engasgou com a saliva com o que acabou de ler. Seus olhos se aguçaram e estreitaram. Ela esperava que esse homem pedisse algo significativo em troca, mas jamais imaginou que seria isso. Com base na conversa recente, ele disse que não a manteria ali apenas para esse propósito. Então, por que diabos ele pediu apenas um beijo, sem toques, se essa era barganha o tempo todo? Ela lançou-lhe um olhar de desdém, e Gage pareceu entender imediatamente o que se passava em sua mente. Ele pediu para que ela não tirasse conclusões precipitadas e compreendesse corretamente. Apontando para a parte inferior do papel que ela segurava, sugeriu que lesse primeiro uma nota de rodapé, que estava ali. Nota de rodapé. O termo aquecedora de cama é definido literalmente. Ela olhou como se não conseguisse compreender. O quê? Sim, literalmente. Ele explicou que seria necessário que ela aquecesse sua cama de maneira literal, usando seu corpo. Ela deitaria em sua cama, e a aqueceria até ficar bem quente. Todas as noites. Eva ficou simplesmente boquiaberta. Como poderia existir alguém com demandas tão peculiares? Consequência se a parte A não cumprir a condição 2. A parte A deve permitir que a parte B faça algo íntimo com a parte A na cama. A parte A não tem permissão para recusar o pedido da parte B. Uma tosse ecoou quando Eva engasgou com a saliva novamente. Condição 2.2. A parte A não deve tocar a parte B, enquanto a parte A estiver cumprindo a condição 2. Consequência se a parte A não cumprir a condição 2.2. A parte A deve atender a um pedido da parte B. Condição 3. A parte A deve morar com a parte B, pelo período estipulado, 1 mês. Condição 4. A parte A deve estar em casa antes do jantar todas as noites. Condição 5. A parte A não deve se envolver com outro homem durante o período estipulado, 1 mês. Consequência se a parte A não cumprir as condições 3, 4 e 5. A parte B está livre para escolher uma punição para a parte A, e a parte A deve aceitar uma punição. Outros detalhes importantes. A parte B não deve fazer nada com a parte A, sem permissão. A parte B não deve impor qualquer forma de abuso à parte A. Se a parte A não conseguir cumprir as consequências 3 vezes, a parte B tem permissão para revogar o contrato, e a parte A será responsabilizada. Bom, este era o contrato e suas condições. Eva verificou novamente, para garantir que não havia nada a ser deixado de lado. Perguntou a Gage se era tudo. Um sorriso malicioso curvou-se nos lábios de Gage. Você quer mais, querida? Ela respondeu prontamente que não era isso. Gage assegurou que ela não precisava se preocupar, pois, contanto que cumprisse as condições, não teria que se preocupar com as consequências. Ele piscou para ela, e disse que a decisão cabia a ela. Então, qual seria a escolha dela? Assinar o acordo? Tic-tac. O tempo estava passando.
Gage olhou para seu relógio de pulso. Eva ainda tinha 10 minutos. Ela poderia usar o tempo restante para pensar cuidadosamente, e ainda ter a chance de desistir. Ainda não era tarde demais. Seu diabinho interior perguntava se ela realmente iria fazer isso. A resposta de Eva foi um firme sim. O diabinho continuou questionando se Eva não achava as condições dele muito suspeitas, afinal, quem diabos pediria um aquecedor de cama literal? Eva argumentou que talvez ele precisasse de um aquecedor de cama literal, devido a algum trauma ou algo assim. Algumas pessoas tinham condições estranhas. Talvez ele fosse paranoico em usar um aquecedor em seu quarto, porque tinha medo de que pudesse pegar fogo acidentalmente. Ou talvez, o Sr. Acheon só dormisse em uma cama aquecida pelo calor do corpo de outra pessoa, e por isso estava pedindo um aquecedor de cama literal. O diabinho concordou, dizendo que ela tinha razão, mas questionou o que poderia levar um homem tão bonito a ter essa condição estranha. Bom, como Eva iria saber? Pessoas ricas são estranhas de qualquer maneira. E ela, por exemplo, não tinha o maldito luxo de ter tempo para pensar sobre isso agora. Ela sabia que esse homem era muito suspeito, mas essa era a única opção agora. E ela faria qualquer coisa para se vingar. Não havia como ela desistir disso. Eva sabia que não encontraria nenhuma barganha melhor do que essa agora, especialmente devido aos rumores que já mancharam seu nome. Se ela não aceitasse, levaria muito tempo até se reerguer novamente, quanto mais ter a oportunidade de se vingar. Este acordo era a maneira mais fácil, rápida e segura para ela alcançar seu objetivo. Contanto que Gage mantivesse sua palavra, ela estava disposta a pagar qualquer preço por isso. Lentamente, Eva colocou os papéis sobre a mesa. Então, pegou a caneta esferográfica. Quando estava prestes a assinar, Gage a lembrou de que uma vez que ela assinasse, não haveria mais volta. Ela olhou para ele novamente, suas mãos parando no ato. Respondeu que estava muito ciente disso, que já assinou inúmeros contratos em sua vida, e que era impossível para ela não estar ciente dessa condição. Além disso, esse contrato era bastante simples, não precisava de um advogado para entendê-lo. Considere-se avisada. Ele se inclinou mais perto e sussurrou em seu ouvido, lembrando-a de que uma vez que esse contrato entre eles fosse assinado, ela não teria mais a opção de fugir. Eva assegurou que não iria fugir, desde que ele mantivesse sua palavra. Ela estava disposta a cumprir suas exigências e realizar seu trabalho da maneira correta. Boa garota. Eva olhou para baixo e assinou o contrato. Depois de ambas as partes assinarem o contrato, e Gage já estava satisfeito por resolver tudo. Ele estendeu a mão na direção de Eva. Rapidamente, ele tirou os óculos dela. Vamos começar se livrando disso. Eva ficou em choque. O que seus óculos inocentes tinham a ver com tudo isso? Ele não poderia ser tão confuso. Ele apenas a encarou, sorrindo serenamente. E generosamente colocou os óculos de volta no rosto dela. Ela parecia um pouco abalada com a forma abrupta como ele fez isso. Gage ficou parado descontraidamente, enquanto dizia a Eva para se preparar, pois eles iriam sair. Mas como de costume, ao invés de chamá-la pelo nome, ele a chamou de bichinho. Chamando-o de Sr. Acheon, Eva recusou-se a mover-se. E bloqueou seu caminho, olhando para ele com um rosto severo. Ela disse que já queria morar com ele de agora em diante, ele deveria parar de chamá-la de bichinho. Afinal, ela tinha um nome perfeitamente utilizável, e que por favor, ele o usasse. Ele inclinou a cabeça, lançando um olhar encantador para ela. Claro, se esse for o seu desejo. Eva, querida. As bochechas de Eva coraram instantaneamente. Certamente, ela não esperava por isso. Um meio sorriso perverso enfeitou seu belo rosto, enquanto ele fixava seu olhar nela. Foi como se a reação dela a esse pequeno gesto
o tivesse encantado. Você gostou disso? Absolutamente não. Ela respondeu rapidamente, tentando ao máximo recuperar a compostura abalada. Ele piscou para ela brincalhão, enquanto dizia que era uma pena ela não gostar, pois ele preferia chamá-la assim. Em apenas alguns passos, Gage tomou distância dela. Chamando de Sra. Cheon, ela gritou quando o viu indo em direção à porta principal, para que ele esperasse um momento. Mas ele a ignorou. Então ela o grita pelo seu primeiro nome. Ele parou e olhou por cima dos ombros. Ela disse que estava de pijama agora, ele não poderia querer levá-la para sair vestida daquele jeito, não é? Ele então olhou para ela, e disse que não via motivos para não sair com ela assim, já que ela ficava adorável de pijama rosa. Ela pediu para que pudesse ir para casa, pegar algumas roupas e suas coisas pessoais. Gage alegou que compraria tudo o que ela precisasse. Mas ele parou de repente. E concordou com o pedido dela, permitindo que ela fosse se despedir de sua linda casa. Enquanto Eva arrumava suas coisas, Gage olhou vagarosamente ao redor da sala de estar. Assim que Eva estava finalizando de fazer as malas, Gage, apoiando seu ombro contra a parede, perguntou se todas aquelas coisas tinham valor sentimental para ela. Ela respondeu que essas eram suas coisas importantes. Ele começou a dizer que poderia comprar para ela, mas impediu-se de terminar a frase. Então, ele se inclinou e pegou sem esforço 2 de suas caixas. Com um sorriso complacente nos lábios, disse que estava tudo bem para ele, que ela quisesse levar suas coisas, e se ela quisesse mudar tudo, também estava bem. Eva puxou sua bagagem, e eles finalmente saíram de casa. No entanto, assim que se aproximaram do elevador, ela se virou e avistou alguns movimentos suspeitos mais à frente, notando uma câmera. Sem pensar muito, Evangeline agarrou o braço de Gage. Os repórteres estão aqui. Evangeline arrastou Gage de volta para dentro de sua casa. Ao fechar a porta, ela disse que não queria que o vissem com ela. Sua reputação já estava arruinada, e não queria arrastar o nome dele, junto ao dela, especialmente agora, que assumiria uma posição tão importante. Com um sorriso amargo, explicou que seu nome já estava manchado, e continuaria assim até que conseguisse provar sua inocência. Pediu para que ele seguisse em frente sem ela, e que esperaria até que os repórteres fossem embora. Afinal, eles não poderiam ficar esperando ali para sempre. Gage entendeu que ela não queria ser vista. Os olhos de Eva brilhavam com uma determinação indescritível, enquanto prometia fazer todos acreditarem que ela tinha desaparecido. Gage a observava, mencionando que ela reapareceria repentinamente, quase como um vilão vingativo ressurgindo das cinzas. Eva pareceu insegura por um momento e questionou se isso soava tão ruim assim. Gage, apoiando-se na parede, elogiou sua jogada inteligente. Faça barulho apenas quando for hora de dizer checkmate. Eva concordou com ferocidade. Ela planejava jogar sujo, devagar e meticulosamente, como fizeram com ela. Queria fazê-los pensar que estava morta, se fosse necessário. Esperaria até que baixassem a guarda, e desfrutassem de um breve momento de felicidade. Era mais divertido dessa forma, e ela estava determinada a assegurar que aproveitassem cada instante desse jogo. Gage sorriu, admirando sua malícia. Menina esperta, que malvada. Ele gostava disso. Ele então supôs que o prédio onde ela morava também fosse propriedade do seu inimigo, dado que permitiram que os repórteres chegassem até ali. Eva mordeu o interior dos lábios. A raiva começava a brilhar perigosamente em seus olhos, enquanto cerrava os punhos com força, ao perceber a afirmação de Gage.
Sim, ela respondeu com frieza, que todo esse complexo pertencia aos avós do seu ex-noivo. Gage conectou os pontos rapidamente. Tudo começava a fazer sentido. Dentro do closet de Eva, Gage havia pedido para entrar lá repentinamente, como se estivesse pensando em um plano de última hora. Olhando ao redor, ele mostrou um pouco de incredulidade, ao perguntar se aquilo era tudo que ela possuía. Ao receber um aceno afirmativo de Eva, ele esfregou a nuca e indagou sobre a localização de seus vestidos. Ela apontou para o canto oposto do guarda-roupa. Gage piscou surpreso, diante das fileiras de vestidos formais e conservadores. Ela captou a sugestão dele sobre a necessidade de se disfarçar, e então pareceu ter tido uma ideia. E um sorriso se formou em seus lábios. Ela sabia exatamente o que fazer. Ela o empurrou para fora de seu armário. Assim que a porta se fechou atrás dele, Gage riu silenciosamente, enquanto balançava a cabeça. Em seguida, fez uma ligação rápida no telefone. Traga Heloise para este endereço imediatamente. Gage, agora estava relaxadamente acomodado no sofá, uma perna sobre a outra. Após alguns minutos, Eva emergiu do armário. E Gage ergueu os olhos, e parou instantaneamente ao se deparar com a transformação diante dele. Ficou completamente sem palavras. Vestindo um moletom folgado, uma calça larga estampada militar, óculos escuros e uma máscara facial, ela irradiava confiança. Estava convencida de que ninguém a reconheceria naquele disfarce. Era hora de seguir adiante. Gage se ergueu e se aproximou dela. Ele não compartilhava da mesma opinião. Os repórteres, ao vê-la, certamente ficariam desconfiados, e ele tinha certeza de que eles planejavam cercá-la rapidamente. O disfarce dela não passaria despercebido aos olhos treinados daqueles que a estavam caçando. Inclinando-se, ele retirou os óculos dela. Talvez ela conseguisse enganar pessoas comuns, mas não aqueles repórteres experientes, que faziam isso para viver. Eva estava ciente disso, embora acreditasse que passaria despercebida. Eles poderiam tirar fotos à vontade, mas não importava, contanto que não capturassem seu rosto, correto? Gage relembra que os repórteres cercaram e bloquearam a saída. E provavelmente eles a cercariam também, talvez até tentassem arrancar sua máscara ou abaixar seu capuz. Não era sábio subestimar o que essa equipe poderia desencadear. Ela não permitiria que isso acontecesse. Ele precisava sair primeiro. Seria arriscado serem vistos saindo juntos. Proteger seu nome de qualquer escândalo era sua prioridade máxima. Era o mínimo que ela podia fazer para preservar sua reputação. Gage discorda, ele não poderia fazer isso. Não a deixaria ali sozinha. Eva tentou interrompê-lo e rejeitar sua ideia. Mas Gage pressionou o dedo contra os próprios lábios. Silêncio, Eva. Deixe-me mostrar um caminho melhor para sair dessa bagunça em que você está. A campainha soou imediatamente após suas palavras, e uma mulher entrou pela porta carregando algumas sacolas de compras nos braços. Ela adentrou confiante, lançando um sorriso para a chocada Eva. Sem perder tempo, ele a apresentou como Heloise, uma talentosa maquiadora. Maquiadora? Enquanto Eva tentava processar o que estava acontecendo, Heloise já se aproximava e se apresentava a ela. Eva sorriu de volta para Heloise reflexivamente, enquanto igualmente se apresentava para ela, ainda tentando compreender a situação. Então ela lançou um olhar a Gage, buscando entender o propósito disso tudo. Ela vai te vestir, Eva. Isso a deixou ainda mais confusa. O tempo passou, e finalmente Heloise emergiu das portas fechadas, informando que a maquiagem estava pronta. Eva apenas precisava vestir o vestido.
Gage concedeu a ela um leve aceno em reconhecimento, expressando gratidão pelo excelente trabalho, mesmo sem ter visto Eva ainda. Isso evidenciava o quanto ele confiava na qualidade do trabalho daquela mulher, e ela educadamente inclinou a cabeça em agradecimento, antes de deixar o apartamento. Contudo, os minutos se arrastaram, e Eva não apareceu. Enquanto aguardava, Gage batucava os dedos no topo do sofá, impaciente. Ele verificou o relógio, levantou-se e bateu na porta, chamando por ela, afirmando que ela estava demorando muito. Bem, ela não sabia se este vestido era apropriado. Ela estava um tanto nervosa e cheia de incertezas. Gage avisou a Eva que abriria a porta. E em seguida, girou a maçaneta. A porta se abriu. E no momento em que ele a viu, parou instantaneamente. Seus olhos presos à figura diante dele. Ele ficou completamente atordoado com a visão de Evangeline. Ela estava simplesmente deslumbrante. Seu rosto encantador corou, e ela virou-se como se quisesse se esconder, as bochechas totalmente ruborizadas. Um sorriso espontâneo surgiu no belo rosto de Gage. Quando ela mencionou que iria trocar de roupa, ele segurou seu pulso e a puxou. Não, você está tentando se esconder, não está? Ele a posicionou diante do espelho de corpo inteiro. Inclinando-se por trás dela, sussurrou suavemente. Olhe para si mesma, Eva. Ao encarar o reflexo, seus olhos se fixaram em seu próprio rosto. A imagem no espelho parecia tão diferente. Ela irradiava sofisticação, sedução e uma aura sexy. É assim que você se camufla diante de todos, Eva. É claro, isso só vai funcionar porque ninguém jamais te viu desse jeito antes. Ele sorriu para ela, através do reflexo do espelho. Então, com cuidado, ele colocou um elegante par de óculos escuros nela, o que finalizou perfeitamente seu novo visual. Ele estava certo. Nem mesmo ela conseguia se reconhecer nessa roupa. Ela estava incrível. Gage pediu que ela segurasse seu braço, e ela prontamente atendeu ao seu pedido. Preparada? Apenas caminhe com confiança. Mantenha a cabeça erguida, o peito para frente. Considere os repórteres como meros espectadores irrelevantes ou até mesmo como formigas insignificantes à beira da estrada. Agora eles que venham. Ela não tinha medo deles. Ela só estava nervosa quanto à possibilidade de tropeçar. Não estava tão acostumada a usar salto alto. Na verdade, nunca havia usado saltos tão altos antes. Ela soltou uma pequena risada nervosa, suas mãos apertando um pouco mais o braço de Gage. Não se preocupe, estou bem aqui. Não vou deixar você tropeçar. Depois de pronunciar essas palavras reconfortantes, Evangeline involuntariamente apertou um pouco mais o braço forte e musculoso dele. Ela sentia seu apoio enquanto caminhavam juntos. À medida que se aproximavam do elevador, ela inspirou profundamente. Seu diabinho interior estava agitado, com medo de ser reconhecido. No entanto, sua confiança prevalecia, e ela pediu ao diabinho para se acalmar. Essa sensação de autoconfiança parecia transbordar, e ela se perguntou se era devido à presença deste homem imponente, que caminhava ao seu lado. Independentemente de como ele se comportava ao seu redor, Eva sempre soube que ele emanava uma aura incomum. Era alguém capaz de influenciar a multidão sem sequer proferir uma palavra. O som rítmico dos saltos ecoava pelo corredor enquanto avançavam. Todos os repórteres voltaram sua atenção para eles. A maneira como caminhavam juntos dava a impressão de um desfile de moda. No entanto, nenhum dos repórteres ergueu suas câmeras. Apenas os observavam, como se hipnotizados, os dois vestidos como verdadeiras estrelas. Como Eva esperava, os repórteres automaticamente se afastaram enquanto eles se aproximavam. Surpreendentemente, nenhum deles levantou suas câmeras.
Um silêncio solene preencheu o ambiente, quebrado apenas pelo som nítido dos saltos de Eva, batendo no chão a cada passo. O corredor parecia estar em suspenso, até que as portas do elevador se abriram. A mão de Gage deslizou suavemente, até a cintura de Eva, encaixando-se naturalmente ao redor dela, antes de se acomodarem no elevador juntos. Ambos adentraram, envoltos numa aura de confiança e elegância. Quando as portas do elevador finalmente se fecharam, os repórteres despertaram de seu transe. Questionavam entre si, quem seriam aquelas duas pessoas, incapazes de identificar qualquer celebridade residindo naquele prédio. Um deles mencionou que o homem lhe parecia familiar, enquanto o outro considerou a mulher semelhante a uma modelo, ou até mesmo a uma atriz. A beleza deles era notável, e a presença era simplesmente insana. Certamente, eles deveriam ser figuras famosas. Contudo, um outro repórter indagou, se são famosos, por que não conseguiam lembrar quem são? Enquanto isso, uma moça na equipe questionava se alguém tinha conseguido capturar uma foto dos dois. Houve um momento de silêncio, seguido por um balançar de cabeças negativo, quando todos na equipe admitiram não ter capturado nenhuma imagem dos dois. A frustração foi compartilhada, parecia que tinham perdido uma grande oportunidade de notícia sobre aqueles dois misteriosos famosos. Porém, um dos repórteres decidiu retomar o foco, e começou a refletir sobre o paradeiro de seu alvo. Ok, cabelo vermelho, pensou ele. Ele analisou uma foto de Evangeline Young. Seria possível que fosse a mesma pessoa? No entanto, ele rapidamente descartou a ideia, convencido de que não podiam ser a mesma pessoa. Dentro do elevador, Eva soltou um longo suspiro, recostando-se nele. Gage, com um sorriso de orgulho, disse a Eva que a maneira mais fácil de se esconder era simplesmente não se esconder. Com um sorriso nos lábios, ele perguntou se ela tinha gostado da emoção. Eva retribuiu o sorriso. Ela realmente tinha se divertido com a emoção. Mal podia acreditar que nenhum dos repórteres parecia duvidar da presença deles ali. Enquanto seguiam no carro em direção à mansão de Gage, ele começou a esboçar seus planos. Ele assumiria o cargo em 3 dias, o que daria a ela esse tempo para aperfeiçoar seu disfarce. Eva lançou-lhe um olhar inquisitivo. Ele explicou o papel que ela desempenharia ao seu lado. A partir daquele momento, ela seria Evelyn Lee, sua secretária pessoal e assistente inteligente, atraente e sedutora. Essa revelação fez Eva pressionar os lábios, ponderando sobre o que estava por vir. Eva prontamente respondeu que estava tudo bem, sem demonstrar hesitação alguma. Ela compreendia que essa posição era ideal para desempenhar todo o trabalho necessário para ele, exatamente como havia se comprometido. Desejava estar ao lado dele o tempo todo, se possível. Essa proximidade permitiria a ela observá-lo minuciosamente. Não se tratava apenas de garantir que ele não se envolvesse em nada que manchasse seu nome, mas também de evitar qualquer ação que pudesse, eventualmente, prejudicar sua própria reputação. Ótimo! Ele concordou, expressando aprovação diante da decisão dela, e acrescentou que discutiriam mais sobre isso quando voltassem. Eva notou que o carro passava pelo prédio da corporação XY e fixou os olhos no local. Com um brilho travesso nos olhos enquanto observava Eva, Gage perguntou, todo brincalhão, se ela não estava realmente pensando em elaborar um plano para incendiar todo o prédio. Sim, ela queria que todos queimassem no inferno. E Gage sorriu. Você está começando a parecer uma vilã agora. Eva explicou que a culpa era deles. Eles a tinham retratado dessa forma. Ela sentia a necessidade de não desapontar os ex-membros da família, e de se transformar naquilo que eles acreditavam que ela era, a vilã definitiva. Que assustador. Gage comentou com descontração, enquanto os cantos de seus lábios se erguiam levemente. Eva finalmente olhou para ele. E notou que o sorriso ainda brincava em seu rosto, enquanto seu olhar estava focado na estrada. Seu diabinho interno surgiu e murmurou, por que ele parecia tão entusiasmado? Olhe para esse sorriso deslumbrante. Está praticamente transbordando de simpatia. Eva balançou a cabeça, como se tentasse clarear seus pensamentos.
Disse a si mesma que precisava parar de pensar demais. Ele deveria estar animado para assistir a algum drama acontecer. Mas seu diabinho zombou novamente, questionando se ela realmente acreditava que esse homem intrigante estava sorrindo assim apenas por ser um fã de drama. Quem sabe? Ela só não queria pensar nele agora. Ele é impossível de decifrar mesmo. Ela então cerrou os punhos, enquanto lançava outro olhar para o prédio da empresa pelo espelho lateral. Apenas esperem. Apenas esperem, todos eles. É melhor se prepararem para o seu retorno. Ela estava ansiosa para ver as suas caras então. Assim que estacionou seu carro em frente à sua mansão, ele informou que iria sair para algum lugar, e não voltaria por 3 dias. 3 dias. Eva virou a cabeça, e o olhou perguntando para onde ele estava indo. Ele arqueou uma sobrancelha. Seus olhos brilhavam novamente com malícia. Ele explica que era um solteirão saudável. E agora só tinha 3 dias antes de assumir esse novo trabalho que havia se jogado. Então, era melhor ir se divertir enquanto podia. Não é mesmo? Ela de repente falou, séria, que ele não podia ir. Mas sua resposta pareceu mais divertir do que irritar ele. Ele sorriu lentamente para Eva, antes de apoiar o cotovelo no volante e descansar a têmpora nos dedos. Ele disse de maneira sexy que ela estava agindo como sua esposa. Como se gostasse da ideia. Isso fez Eva corar um pouco. Mas antes que pudesse retrucar, Gage continuou, era uma pena que ela ainda não havia aceitado sua proposta. Ele a teria escutado agora. Afinal, ele era o tipo de cara que ouvia as ordens da esposa. Ele continuou com um leve sorriso em seu rosto, que parecia um tanto sério. Eva não sabia se ele estava apenas provocando ela, ou se realmente estava falando sério em sua declaração. Ela gaguejou um pouco, quando disse que o que queria dizer era que ele havia mencionado no contrato, que ela precisaria lhe dar um beijo todas as noites e aquecer sua cama. Se ele saísse, como ela conseguiria cumprir esses requisitos então? Eva agiu como se não tivesse ouvido a última declaração dele, pois não sabia como responder. Apenas ouvir ele dizer aquilo anteriormente, já era suficiente para deixá-la desconcertada internamente. Bem, ele disse que isso era por sua conta. Então não seria considerado como parte do contrato acordado. E ela não disse nada sobre esse assunto quando assinaram o contrato. Ela também deveria ter sugerido algumas consequências para ele, se ele falhasse em estar ao seu lado todas as noites. Eva não pôde evitar lançar-lhe um olhar agudo com seu comentário. Por que ele estava sugerindo isso agora? E será que ele esqueceu que o contrato já estava finalizado, quando ele o mostrou para ela? Ela só pôde inspirar profundamente. Não adiantava falar sobre isso agora. O contrato já estava assinado. O que foi feito, foi feito. No entanto, ela não podia simplesmente deixá-lo sair assim. Ela entendia que não estava em posição alguma para impedi-lo, já que não era sua namorada, ou sequer noiva. Mas, e se? E se ele fosse pego em um escândalo e isso arruinasse sua reputação? Era a última coisa que ela queria que acontecesse. Ela estava determinada a não deixar nada atrapalhar sua vingança contra a família Young. Ela perguntou diretamente se caso se tornasse sua namorada agora, se ele ainda iria sair por aí com outras mulheres. Sua pergunta fez Gage erguer sutilmente a sobrancelha. Seu olhar agora estava sério. E pergunta se ela achava que ele era o tipo de homem que se envolvia com outras garotas, enquanto tinha uma namorada. Bem, para ela, os homens hoje em dia adoravam fazer isso. Eles nunca estavam satisfeitos com apenas uma mulher. É bem sabido que quanto mais rico um homem é, mais mulheres ele tem ao seu lado. E ele? Era a definição de riqueza. Ela tinha conhecido muitos homens, que pareciam considerar a traição como algo normal. Até mesmo seu ex-noivo, aquele desgraçado. Ele deveria ter traído ela desde que estavam na faculdade. De repente, ele estendeu a mão, e beliscou sua bochecha gentilmente, fazendo com que Eva saísse dos pensamentos, e o olhasse com confusão. Ele pede para que ela não se preocupe, pois voltaria para ela sem escândalos.
Isso ele podia lhe prometer. Eva piscou para ele. Como ele sabia que ela estava preocupada com isso? Era como se ele pudesse ler ela como um livro. Ela o encarou intensamente, e disse que se ele não cumprisse sua promessa, iria responsabilizá-lo. Tudo bem. Ela o advertiu novamente, estava falando muito sério. Ele sabia disso. Além disso, ele não fazia propostas de namorada. Só estava interessado em um pedido de casamento. Eva ficou sem palavras. Então, se ela o quisesse prender, bastava fazer uma coisa simples. Ele soltou a bochecha dela e acariciou a pele suavemente, com a ponta do polegar. Case-se comigo e serei todo seu. Sua boca se abriu com espanto diante da proposta dele. Uma risada sexy ecoou dentro do carro. Não havia pressa. Eva teria um mês para pensar sobre isso. Ela deveria tirar seu tempo e pensar cuidadosamente. Então, sua expressão ficou séria, e seus olhos tentadores pareciam de repente ficar ardentes em sua intenção. Ele recuou, mas seu rosto ainda estava inclinado para ela. Agora, como ainda estou aqui e já está de noite, que tal cumprir sua parte do acordo? Você deve me dar meu beijo antes de eu ir. Eva ficou em silêncio diante das palavras dele, sua mente em turbilhão diante do pedido inesperado. Seus olhares se cruzaram. E por algum motivo, o olhar de Evangeline vagou até a boca dele, deixando-a desconcertada. Nervosa? Um sorriso provocador iluminou os traços dele, ao perceber que ela estava um pouco envergonhada. Ela afiou o olhar, enquanto explicava que era natural para qualquer novato ficar nervoso com isso. Um silêncio caiu entre eles. Uma lenta ruga apareceu no rosto de Gage, logo substituída por surpresa. Espera, você está dizendo que nunca foi beijada antes? Seus olhos se abriram um pouco ao fazer essa pergunta. Ela começou a explicar claramente que nunca foi ela quem deu o primeiro passo. Oh. Gage recuou um pouco. Entendi. Seu sorriso astuto voltou. Ele estendeu a mão para ajeitar uma onda solta do cabelo dela, atrás da orelha. Seus dedos permaneceram, enquanto ele dizia para ela não se preocupar, e apenas relaxar. Então ele piscou para ela. Ele estava totalmente bem, se ela quisesse fazer algumas tentativas, para se familiarizar com o processo. Ele estava lhe dando a liberdade, para praticar em si mesmo, agora. Isso a fez corar novamente. Sua voz parecia tão tentadora agora. Ela conseguiu manter o rosto sério, ao respondê-lo tranquilamente, que não precisava praticar. Então, sem aviso prévio, Eva virou-se. Uma de suas mãos se apoiou no banco dele, enquanto a outra se moveu, para tocar levemente seu rosto. Mas sua mão parou no meio do caminho, lembrando-se da maldita condição, de não poder tocá-lo enquanto o beijava, e que seria punida se o fizesse. Então, ela agarrou sua gola. Gage sorriu. Menina ousada. Antes que ele pudesse terminar a frase, os lábios de Eva se chocaram sem cerimônia nos dele. Ele ficou imóvel, diante dos movimentos bruscos dela. Ela literalmente havia esmagado seus lábios nos dele. Após menos de um segundo, apenas pressionando seus lábios contra os dele, ela se afastou. Seus olhos se encontraram. E ele parecia um pouco sem palavras, enquanto continuava a encará-la. Quando Eva recuou lentamente para o seu assento, um suspiro quase divertido escapou dos lábios de Gage. O beijo parecia mais um soco, mas em vez de punhos, ela usou seus lábios. Eva olhou para ele, mantendo sua expressão séria. Ela o lembrou de que ele não havia especificado que tipo de beijo ela deveria dar. Um riso divertido escapou dele. Bem, é verdade, ele admitiu, concordando com ela mais uma vez.
Ele passou os dedos pelos cabelos antes de sair do carro. Quando Eva saiu do carro após Gage abrir a porta, ela acabou ficando presa entre a alta estatura dele e o veículo. Aquele foi um beijo memorável, devo dizer. Ele parecia ainda se divertir com o ocorrido. No entanto, um momento se passou, e sua expressão mudou. Seu olhar, agora sombrio, se inclinava sobre ela. De alguma forma, na penumbra, Gage se revelava incrivelmente dominador. Eva repentinamente percebeu que, sem as luzes brilhantes e o sorriso estampado no rosto, ele parecia transmitir algo completamente diferente do habitual herdeiro preguiçoso e rico que costumava mostrar. Ele pede para que ela aproveite estes 3 dias para aperfeiçoar seu disfarce. O tom firme dele a distraiu de sua súbita observação mais profunda. Ele já havia organizado tudo. Tudo o que ela precisava fazer era se concentrar nas coisas que precisava preparar. Eva assentiu com firmeza, expressando sua concordância, totalmente focada nos negócios e séria. O olhar dele percorreu o rosto de Eva, pausando um instante a mais nos seus lábios, antes de encontrar os olhos dela novamente. Inclinando-se, ele sussurrou perto de seu ouvido. Até daqui a 3 dias, Eva. Com a despedida, ele retornou para o seu carro. Enquanto isso, ela observava o veículo se afastar e sumir de sua vista. E inconscientemente, Eva levou a mão aos lábios. Senhorita Eva? Alguém chamou, trazendo-a de volta à realidade. Quando ela se virou, reassumiu sua postura séria, e viu um homem mais velho ali, acompanhado por 2 empregadas. O trio se apresentou, e a conduziu de volta para dentro da mansão. Eva descobriu que eles eram os cuidadores da casa há muito tempo. O homem era o Sr. Clark, o mordomo de longa data da casa, e as 2 empregadas eram responsáveis por manter tudo na casa do jeito que estava, limpo e impecável. Quando Eva perguntou sobre a empregada que Gage mencionou ter fugido, nenhum deles soube responder. O Sr. Clark não parecia reconhecer de quem ela estava falando. O tempo passou, e os 3 dias haviam passado. Eva estava sentada na cadeira perto da lareira, com um laptop no colo, usando um pijama de tigrinho fornecido por Gage. O momento acordado para Gage retornar, finalmente havia chegado. Atualmente, era 1 hora antes da meia-noite, mas Gage ainda não tinha voltado para casa. Os últimos 3 dias haviam sido tranquilos, mas ocupados para ela. Ela não tinha relaxado, e obedientemente seguiu as palavras de Gage, fazendo tudo o que precisava fazer. Aquele demônio nem sequer teve a decência de ligar ou enviar uma mensagem para ela. Era como se o homem tivesse simplesmente desaparecido no ar. Ela decidiu que se ele ainda não voltasse para casa naquela noite, ligaria para o Sr. Park e perguntaria onde ele estava. Então, ela encontraria aquele encrenqueiro do Gage e o arrastaria de volta, se necessário. Era agora quase meia-noite, quando o sono finalmente a alcançou. Ela estava determinada a esperar até meia-noite, mas não conseguiu mais resistir ao sono, e acabou adormecendo na cadeira em que estava sentada. Quando o ponteiro das horas atingiu meia-noite, a porta de repente se abriu suavemente, sem fazer barulho. Gage entrou pela porta. Seu cabelo escuro estava bagunçado, como se tivesse atravessado uma rajada de vento. Uma aura ameaçadora o envolvia como um manto, enquanto ele permanecia ali, parecendo perigoso, mas ainda tentador como o pecado. Assim que seu olhar caiu na lareira, e viu Eva dormindo na cadeira confortável, a escuridão que parecia estar nos seus olhos recuou lentamente.
até desaparecer completamente. Ele ficou surpreso ao vê-la ali, dormindo. Ela adormeceu esperando por ele? A pequena tigresa vermelha, normalmente feroz, estava em um sono profundo, parecendo agora um gatinho extremamente adorável aos olhos dele. Um sorriso glorioso iluminou seu rosto bonito. Ele estendeu a mão para tocá-la, mas repentinamente parou a meio caminho. Seu olhar fixou na própria mão, antes de recuá-la. Então, ele se endireitou, e saiu da sala em silêncio, indo direto para o banheiro. Ele começou a se despir, adentrando o chuveiro. A água fluía pelo seu corpo, delineando seus músculos tonificados. Embora sua pele estivesse manchada de sangue, não havia ferimentos em seu corpo. Na manhã seguinte, quando Eva abriu os olhos, a primeira coisa que viu foi o rosto de um homem. Que rosto glorioso! Era como se não estivesse acreditando no que via. Ela apertou os olhos e os abriu novamente. Espere. Gage. Bom dia. Ele a cumprimentou calorosamente, sorrindo travesso. Ela se levantou imediatamente. Nem mesmo a voz e o rosto dele pela manhã foram suficientes para impedi-la de arregalar os olhos, ao se dar conta de que poderiam estar atrasados. Ela olhou para o relógio. E certamente iriam chegar atrasados. Ela pulou da cama como se a casa estivesse pegando fogo. Ele pede para que ela relaxe, afinal, ele era o dono. Ela não precisava se preocupar. Mas Eva o interrompeu, ordenando que ele se levantasse e fosse se arrumar. Mas Gage apenas sorriu e jogou preguiçosamente a cabeça de volta no travesseiro, fechando os olhos. Podemos chegar atrasados por algumas horas, Eva. Nós somos os chefes, eles... Gage não pôde terminar sua frase, pois Eva de repente se inclinou sobre ele, sua sombra o cobrindo. Sua mão agarrou a gola da roupa dele. E ela o encarou intensamente. Não. Ela não iria deixar eles se atrasarem no primeiro dia de trabalho. Não com ela junto. Então, ele iria sair da cama imediatamente, se não. Ele ergueu a sobrancelha, os olhos brilhando com malícia. Ou o quê? O que você vai fazer, minha pequena tigresa? Eva cerrou os dentes, sentindo uma onda de frustração. Mal podia acreditar que aquele homem já estava testando sua paciência logo após retornar para casa. Ele se descreveu como preguiçoso, mas, meu Deus, será que ele era mesmo assim? Ele fechou os olhos novamente, ainda sorrindo. Você sabe como o príncipe acordou a bela adormecida? Acho que esse método definitivamente funcionaria comigo também. Por que não tentamos? A boca de Eva se abriu espantada. Meu Deus! O que há de errado com esse sujeito? Ela olhou para o relógio de novo, e percebeu que não tinha mais tempo para discutir com ele. Tudo bem. Ela daria a ele o que ele queria. Ela se inclinou. E sem cerimônia, esmagou seus lábios nos dele. No entanto, foi por menos de um segundo. Então ela se afastou, parecia uma tigresa irritada. Ela reitera sua ordem para que ele se levante, determinada a não permitir que ele teste sua paciência. Se ele se atrevesse, ela garantiria que ele se arrependesse. Ele riu, deixando que ela o puxasse para se sentar. Outro soco nos lábios, querida.
Ele comentou brincalhão, divertido, mas agora permitindo que ela o arrastasse para fora da cama. Ele afirma que gostaria de ousar e tentar na próxima, só para ver o que ela iria fazer. Ela manda ele parar de brincar e ir se arrumar. E se não chegassem a tempo, ela iria responsabilizá-lo por isso. No caminho para a empresa, Eva resolveu abordar Gage. Queria saber por que ele havia dormido em sua cama na noite anterior. Fixando um olhar interrogativo, ela acrescentou que ele não poderia alegar que era porque ela não havia aquecido sua cama. Na noite passada tinha sido uma exceção, pois ele chegou muito tarde em casa. De acordo com as regras, se a falha fosse dele, ela não seria responsabilizada. No entanto, o fato dele ter se deitado em sua cama, independentemente do motivo, aconteceu sem o seu consentimento. Gage a encarava, como se estivesse fascinado por algo. Ele respondeu que se fosse de sua vontade, poderiam discutir esse assunto, naquele exato momento. Eva estreitou os olhos. Ela queria esclarecer, ele tinha se deitado na sua cama, porque a cama dele estava gelada, e não por qualquer motivo malicioso, certo? Internamente, ela torcia para que esse grande lobo concordasse com essa afirmação. Motivos maliciosos. Poderia me dizer o que quer dizer com isso? Talvez você possa me dar alguns exemplos específicos? Ele despertou a irritação dela. Ela não queria que ele a zombasse. Ele sabia muito bem o que ela estava tentando dizer. Ele pede para ela relaxar. Afinal, aquilo não era uma conversa de negócios. Gage tentou amenizar o momento, mas Eva o interrompeu, considerando o assunto ainda mais sério. Bom, tudo bem, seria do jeito que ela quisesse. Ele começou a dizer que ela estava certa, era porque sua cama estava fria e... Ele interrompe sua explicação, perguntando se ela realmente queria saber a verdadeira razão, e sugerindo que talvez fosse melhor que ela não soubesse. Ela o repreendeu, querendo encerrar aquela conversa antes de chegarem ao destino. Então, ela pediu que ele fosse direto ao ponto. Ele parecia finalmente se render. Certo. Já que ela insistiu tanto, ele lhe daria a resposta. É porque você não me deixou ir embora. Seus olhos encontraram os dela. Gage elegantemente explicou que a encontrou adormecida na cadeira na noite anterior. Com toda sua cavalheirice, decidiu agir como o príncipe encantado que costumava ser, e a carregou até o seu quarto. Depois de tê-la acomodado na cama, e quando se preparava para sair, ela subitamente se agarrou a ele, recusando-se a soltar. Segurou firme na sua camisa. E como já era muito tarde, ele optou por não acordá-la, e isso acabou por prendê-lo ali, junto a ela. Eva tentou persuadir a si mesma de que ele estava simplesmente inventando uma história, porém, não conseguia encontrar aquele brilho malicioso nos olhos dele, algo que sempre surgia quando ele a provocava. Na verdade, o olhar dele parecia sério e genuíno. Corando, Eva pigarreou e desviou o olhar. Ela contestou que isso simplesmente não poderia ter acontecido, afinal, por que ela se agarraria a ele? Ele disse que ela estava muito fofa na noite anterior, como um gatinho adorável. Ele decidiu ficar dócil e tranquilo, porque sabia que se acordasse esse gatinho, ela se transformaria em uma tigresa feroz e poderia acabar sendo devorado. Por um momento, Eva ficou sem palavras. Antes mesmo que ela conseguisse articular uma palavra, o motorista anunciou que já haviam chegado ao destino. Agora era a hora do show. Esses dois estão simplesmente esplêndidos. Deixem aí nos comentários o que estão achando dessa história. Eva perguntou a ele se estava pronto. Um sorriso delicado agora estava estampado em seu rosto. Ele a elogiou, afirmando que essa expressão ficava muito bem nela. Agora no seu modo perfeito de ser Evelyn Lee, Eva o agradeceu. E juntos caminharam em direção ao prédio da Seon. Já havia filas de funcionários esperando do lado de fora da entrada, prontos para dar as boas-vindas ao novo CEO. Eva o acompanhou suavemente, sem perder o ritmo, passando pelas fileiras de funcionários alinhados. Juntos, adentraram o elevador. Assim que as portas do elevador se fecharam, todos se agitaram em murmúrios fervorosos.
Os funcionários começaram a cochichar uns para os outros em um frenesi. As mulheres comentavam sobre a aparência do novo CEO, elogiando sua beleza. E outra até admitiu quase ter soltado gritinhos de empolgação ao vê-lo. Ele era tão bonito que lembrava um superstar. Se perguntavam sobre a identidade da mulher ao seu lado, impressionadas com sua aparência. Uma delas mencionou que ela era a secretária pessoal do CEO. Outra expressou surpresa, admitindo que a ruiva parecia estar muito à altura para ser a secretária dele. Afinal, quem não desejaria ter uma secretária tão gostosa, trabalhando ao seu lado o dia todo? Ela parecia uma deusa. As conversas também giravam em torno de como eram belíssimos juntos, embora houvesse uma sensação de que ele já poderia estar comprometido. Eva e Gage se encontraram com o presidente da Acheon no interior da empresa, o Sr. George Acheon, o avô de Gage. O presidente parou e olhou para o neto, dos pés à cabeça. Ele balançava a cabeça, enquanto comentava que não podia acreditar que seu neto preguiçoso finalmente havia saído de sua toca. Gage responde que também não conseguia acreditar nisso, normalmente, era para ele ainda estar no seu sono da beleza. Isso despertou a curiosidade do seu avô, levando-o a perguntar quem foi capaz de persuadi-lo a sair da cama e ir trabalhar. Gage divertidamente responde que foi uma certa tigresa. No entanto, ela não o persuadiu. Só lhe deu um soco nos lábios. George olhou mais de perto para Eva e sorriu. Ele diz que essa era uma tigresa audaciosa. Ela certamente é alguém que Gage merecia. Então, pergunta se a moça ao lado de Gage era a tal da tigresa. Gage sinalizou para ela, e ela se aproximou dos dois homens da Acheon. Então ele a apresentou para o seu avô, como Evelyn Lee, sua secretária pessoal. Eva ofereceu ao cavalheiro o sorriso mais bonito ao cumprimentá-lo, expressando seu prazer em conhecê-lo, enquanto estendia sua mão, consciente de seu papel como Evelyn Lee. George se aproximou um pouco mais dela. E pergunta se ela era a moça que Gage estava escondendo em sua casa no momento. Uma de suas sobrancelhas grisalhas e espessas se ergueu enquanto ele a examinava. A pergunta deixou Eva confusa por um momento, e ela não pôde responder imediatamente. O homem idoso sorri, enquanto diz a Eva que deveriam tomar um chá juntos em breve. Então, assim, o agitado primeiro dia começou. Já era noite, o escritório do CEO estava completamente tranquilo e imóvel. Eva era quem estava ocupada, sentada na cadeira do CEO, e digitando freneticamente. Gage aproximou-se da mulher ocupada, que ainda estava completamente focada em seu trabalho. Ele segurava uma garrafa de vinho, e 2 taças na mão. Sem interromper o silêncio, ele abriu a garrafa, e cuidadosamente serviu os copos. Eva finalmente encontrou seus olhos. E Gage ofereceu-lhe uma taça. Ela aceitou com elegância, e sorriu para ele. Ela propôs um brinde ao sucesso de Gage, como um novo CEO, expressando seus sinceros cumprimentos. Gage ergueu sua taça em retorno, brindando ao início da nova jornada de Evangeline. O som cristalino ecoou, quando suas taças se tocaram em celebração. Se curtiu o vídeo, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar. Isso impulsiona o nosso canal no YouTube e nos ajuda a alcançar mais pessoas. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade. Até a próxima!